noite a todos. Estamos vendo muitos visitantes nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Esta é uma igreja que tem a sua origem lá no movimento histórico que a gente chama de Reforma Protestante. A quinta-feira, dia 31, nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. E nós tivemos o privilégio, os dois presbitérios aqui da cidade de Juiz de Fora e mais a igreja luterana, as 4 igrejas luteranas da cidade de Juiz de Fora, de realizar uma programação comemorativa à Reforma Protestante. E aqui, nossa igreja, nós começamos essa semana alusiva à reforma desde domingo passado, e fomos até quarta-feira, e quinta-feira nós fomos para a igreja luterana, e sexta e sábado nós tivemos a programação na primeira presbiteriana de Juiz de Fora. E hoje de manhã nós ainda falamos um pouco sobre a evangelização e a nossa soberania, e a soberania de Deus, a evangelização e a soberania de Deus. E nessa noite a gente ainda queria falar um pouco sobre aquilo que a Reforma Protestante trouxe para nós de tão relevante. E nós queríamos falar de uma doutrina desse tempo da Reforma, na verdade uma pérola da Reforma Protestante, que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Então eu queria que você que nos visita ficasse à vontade, e nós vamos procurar falar de forma que seja bem acessível a todos. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou alguém emprestasse a Bíblia para um dos nossos visitantes, no texto da primeira carta de Pedro. 1 Pedro, é lá no final da segunda parte da Bíblia do Novo Testamento. Já bem no finalzinho, próximo lá de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 9. A versão que eu tenho aqui é revista e atualizada. Se você tiver uma versão diferente, não tem nenhum problema. O sentido certamente é o mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 9, acompanha aí na sua Bíblia, o texto diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! A maior contribuição de Martinho Lutero, com certeza, dizem os estudiosos da Reforma Protestante, a eclesiologia reformada foi essa doutrina que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Martinho Lutero dizia: todo crente é sacerdote de alguém, e somos todos sacerdotes uns dos outros. Assim, Martinho Lutero rompeu definitivamente com mais de 10 séculos de tradição da igreja, de criar e sustentar e manter uma divisão entre os religiosos, o clero, os que detinham o poder de decisão da religião, e os leigos, o laicato, aqueles que eram, que não sabiam de nada da palavra, principalmente, e engoliam tudo que lhes diziam. Foram mais de 10 séculos, irmãos, na história da igreja, onde essa divisão ficou cada vez mais latente, cada vez mais precisa, presente na história da igreja. Até que Martinho Lutero e depois os outros reformadores, e João Calvino e John Knox, outros reformadores que quem esteve aqui nessa semana pôde conhecê-los um pouco mais, lendo principalmente esse texto que nós acabamos de ler, de 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 9. Tiveram essa interpretação, que na verdade não foi uma nova interpretação, não foi uma novidade, não foi uma descoberta, mas sim um retorno à igreja, à essência, à origem da igreja, que começou lá com Jesus e os seus apóstolos. Lutero baseou a afirmação de que todo crente é sacerdote de alguém, e somos todos sacerdotes uns dos outros, nesse texto que nós acabamos de ler. Texto que diz que Jesus é a pedra angular, e em Jesus nós somos as pedras que vão estar clamando para que esse mundo enxergue que Jesus é o Senhor. Todos nós somos anunciadores, somos proclamadores, somos mensageiros, somos aqueles que vão levar o recado, somos aqueles que vão levar a palavra de Deus para todos. Para Martinho Lutero e para todos os outros reformadores, a igreja era uma comunhão de santos, uma verdadeira comunidade de santos. Não santos no sentido que a igreja até então havia definido, de super cristãos, que quando morriam eram elevados à glória,
celeste, e que de alguma forma adquiriam poderes de intercessão entre os mortais e os eternos. Não era nesse sentido que Lutero certamente estava afirmando que a igreja é uma comunidade de santos, mas no sentido de que santos são todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, no sentido de que santos são todos aqueles que o próprio Senhor Jesus chama, vocaciona, capacita para viver no reino dele, para fazer parte do reino dele, para ser corpo, para ser membro do corpo de Cristo dele. Lutero entendia que a igreja é a comunidade dos santos. A comunidade dos santos, na interpretação de Lutero, segundo Lutero, era uma comunidade de sacerdotes, de intercessores. Todos nós agora intercedemos por aqueles que Deus colocou no nosso caminho, por aqueles que Deus colocou ao nosso redor, para que sejamos testemunhas de Jesus, para que aqueles possam também confessar, como nós já confessamos com os próprios lábios, que Jesus Cristo é o Senhor. Então somos todos sacerdotes, sim, intercessores, sacerdotes de amigos que ajudam, família que levam as cargas uns dos outros, famílias que as cargas são compartilhadas, são suportadas mutuamente. Nós deveríamos não estar falando sobre isso, irmãos, porque Martinho Lutero e toda a companhia dos reformadores, eles lutaram e morreram por isso. Nós estamos fazendo 502 anos e ainda nós precisamos dizer que todos nós somos sacerdotes, que não há nenhuma casta especial, que não há nenhuma classe especial de religiosos que estão acima, elevados, e todos os outros estão abaixo. Nós todos somos exatamente iguais. Não deveria haver hierarquia entre nós, porque não há hierarquia. Todos somos salvos em Jesus. Todos os salvos em Jesus não mereciam ser salvos em Jesus. Todos os salvos em Jesus são pecadores. E nós só estamos aqui, nós só somos salvos porque Jesus, pela sua graça, justificados por fé, resolveu nos incluir no corpo dele, para a glória dele, para o reino dele, para a majestade dele, para engrandecimento dele. Mas nós ainda insistimos, nós protestantes ainda insistimos em dar uma classe especial a alguns entre nós. Então, se não for o pastor que estiver pregando, se não for o pastor que for fazer a visita, se não for o pastor que for fazer o ofício fúnebre, e não serve, não vale, não tem sentido, não tem valor diante de Deus. Se não for os presbíteros, os oficiais da igreja, não tem mais, tem menos importância. Todos nós somos sacerdotes, e nós só somos sacerdotes porque o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, porque em Jesus todo o sacerdotismo veterotestamentário, todo o sacerdotismo que nasceu lá em Levítico e veio até Jesus, convergiu em Jesus. Nós não precisamos mais de intermediário, porque Jesus é o único intermediário entre nós e Deus. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então qualquer um de nós em Jesus, qualquer um de nós que entrega a vida para Jesus, qualquer um de nós que dá a existência para Jesus, se torna sacerdote.
tem acesso novamente ao Pai, não precisa de nenhum outro intermediário, a não ser o Senhor Jesus, exclusivamente o Senhor Jesus. Irmãos, essa é a doutrina mais prática que os reformadores nos legaram. Todos nós, porque somos sacerdotes, somos dotados de dons, de talentos, de habilidades específicas. Então, Deus distribui a missão dele para todos nós. Nenhum de nós é a missão de Deus sozinho, nunca será sozinho. Nenhum de nós nenhum de nós é dotado de todas as missões sozinho, e é mais especial do que todos os outros. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós estamos distribuídos em missões, em funções, em ofícios, em dons, em talentos, em habilidades. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não importa o membro que somos membros do corpo de Cristo, e todos os membros, eles precisam funcionar, eles precisam estar saudáveis no corpo, para que o corpo seja um corpo saudável, para que não seja um corpo atrofiado, para que não seja um corpo aleijado. O que significa sacerdote? Sacerdote é aquele que se aproxima e conduz os outros a se aproximarem de Deus. O sacerdote no Antigo Testamento, lá no povo de Israel, principalmente quando Israel era um povo nômade, que ainda estava a caminho da terra prometida, que ainda se tornaria uma nação, e aliás, uma grande nação, eles tinham o sacerdote. Tinha o sumo sacerdote e tinha os sacerdotes, os filhos do sumo sacerdote. E os sacerdotes se revezavam para levar o povo para a adoração a Deus, para interceder pelo povo diante de Deus. Lá em Hebreus, no Novo Testamento, a carta diz a nós que Jesus é o último e o supremo e o sumo sacerdote perfeito. Não há mais sacerdotismo entre nós. Eu não sei por que alguns credos insistem ainda em levantar homens com com esse poder divino, com essa virtude divina de ser o intermediador entre os homens e Deus. Jesus, só Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Só Ele é o sumo sacerdote. E como nós estamos nele, e como Ele nos salva, e como Ele nos quer para Ele, para a glória dEle, para o reino dEle, então Ele nos faz sacerdotes. Agora não mais com a função de intermediar os homens a Deus, mas a função de ir buscar, de evangelizar, de testemunhar, de mostrar com a própria vida o que é ser de Jesus, mostrar com o comportamento, com as atitudes, o que é ser de Jesus, como é bom ser de Jesus, como é maravilhoso ser de Jesus.
Não há nada melhor do que ser de Jesus, do que entregar a vida para Jesus. Então nós somos sacerdotes para mostrar isso para todo mundo. Isso tem que estar estampado em nós. Nós não podemos entregar isso a uma classe especial, não podemos entregar isso a uma casta espiritual, religiosa, sei lá que nome que você queira dar. Somos uma comunidade de santos. E numa comunidade de santos, todos os santos precisam exercitar o sacerdócio. Se numa comunidade de santos um grupo não quer, ou entende que não é necessário, ou entende que não precisa ser sacerdote, essa comunidade estará afetada. Essa comunidade nunca realizará por completo a sua missão, porque nem todos que estão no grupo têm a mesma visão e estão prontos a exercitar a mesma missão. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de recatolização do protestantismo mundial. O catolicismo está revendo muitas coisas e nós estamos assumindo historicamente muitas coisas que o catolicismo já está largando. Cada vez mais nós estamos em igrejas em que tem um pastor, um bispo, um apóstolo, tem obreiros missionários que são quase que deuses. Eles são infalíveis. O que eles falam é a verdade de Deus absoluta. Não há discussão, não se pode questionar. Se Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Hus estivessem vivos, certamente eles estariam tendo problemas cardíacos. Porque nós insistimos em nos apegar àquelas coisas que os reformadores há 502 anos atrás, eles já se desfizeram, eles já abandonaram, eles largaram para lá. Nós somos uma igreja onde todos nós temos missão. Nós estamos cansados de falar isso aqui. Não somos uma igreja onde uma grande maioria é espectador. Consome o culto, consome o louvor, até contribui e passa a semana inteira, às vezes 15 dias, às vezes um mês, e volta para consumir novamente. Somos uma igreja protestante. Uma igreja protestante que desde sua raiz, desde sua essência, desde as suas origens, é uma igreja comunitária. É uma igreja onde várias pessoas juntas decidem as coisas. Onde grupos decidem, onde indivíduos não decidem nada por conta própria. Pois está escrito na Escritura, diz o texto, referindo-se lá ao Antigo Testamento: eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra diferenciada, porque todas as pedras de construção, elas não eram angulares, elas não eram trabalhadas, elas eram pedras brutas. E o texto está dizendo que haverá um que será a pedra angular, a pedra diferenciada, a pedra trabalhada, perfeita, bonita, brilhosa, brilhante, preciosa. Está certamente se referindo a Jesus. Ele é a pedra angular e Ele torna todos nós pedras mortas em pedras vivas. Ele torna todos nós sacerdotes para o reino dEle. Todos somos sacerdotes, não há distinção.
Não há hierarquia, não tem alguém aqui que é o sumo sacerdote, porque só Jesus é o sumo sacerdote. E Ele nos privilegiou essa obra, porque Ele poderia dar aos anjos, Ele poderia dar às criaturas que Ele criou, mas Ele deu a nós, Ele nos privilegiou, tirou-nos do reino das trevas, e nos colocou, e nos transportou para o reino da luz, e nos tornou sacerdotes. Somos sacerdotes dele, ele decide, ele manda, e nós fazemos. Os sacerdotes não faziam nada que o sumo sacerdote não aprovasse. Os sacerdotes só faziam aquilo que o sumo sacerdote dizia para eles fazerem. Somos nós. Nós recebemos ordens do Senhor, e somos contentes e alegres porque recebemos ordens do Senhor, porque somos obedientes ao Senhor. Ele nos tornou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repito, irmãos, que Jesus é o sumo sacerdote, que em Jesus culminou todo o sacerdotismo lá do Antigo Testamento. Todas as funções do sacerdote da antiga dispensação se concentra agora em Jesus. Em Jesus, tudo isso é transformado, e Ele agora compartilha conosco o sacerdócio dele. Ele é o único representante entre Deus e os homens. Único, exclusivo. E nós agora temos a missão de aproximar os homens, as mulheres, ao nosso sumo sacerdote, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor Jesus compartilha conosco esse privilégio de trabalhar, de nos esforçar, de dar o nosso fôlego, de dar o que temos e o que somos, para que pessoas também enxerguem em algum momento da vida delas que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, nós estamos muito parados, muito acomodados. Estamos ainda, muitos de nós, acreditando que isso não é missão dos simples, dos mortais, dos comuns. Isso é missão dos oficiais, dos eleitos, dos ordenados, daqueles que nós sustentamos para fazer isso. Todos nós, irmãos, somos chamados para exercer o sacerdócio que o Senhor Jesus nos legou. Essa doutrina, irmãos, ela trouxe algumas implicações muito práticas para nós. Eu queria trazê-las aqui nessa noite. A primeira é de que o princípio ou a doutrina do sacerdócio universal dos crentes nos fala de um grande privilégio. Não é um peso, não é um fardo, é um grande privilégio que temos como filhos de Deus. É um grande privilégio que temos como crentes em Jesus.
Cada um de nós pode e deve exercer o sacerdócio. Cada um de nós tem livre e direto acesso a Jesus, à presença de Deus, à majestade de Deus. Nós não precisamos do pastor, não precisamos dos oficiais da igreja, não precisamos do padre, não precisamos do bispo, do apóstolo. Nós, por conta própria, que somos salvos em Jesus, temos acesso direto a Deus Pai, a Deus nosso Senhor. É um grande privilégio. Aceite como um grande privilégio, receba como um grande privilégio. Eu sei que muitas vezes vem à nossa mente que é um grande peso, que é um abacaxi, essa questão de sermos todos sacerdotes, porque nós vamos ter problema, porque vamos nos envolver com pessoas, vamos nos relacionar com pessoas, e essas pessoas vão trazer muitos problemas para nós, e a gente acha melhor ficar recolhido. A gente não faz nada de errado, mas também não faz o que Deus disse para fazermos. Segundo lugar, o sacerdócio universal de todos os crentes jamais será uma atividade, uma missão individual, individualista. Sempre será comunitária, sempre será comunitária. Você está no corpo de Cristo, você é a igreja de Jesus, você faz parte dessa igreja, então você está envolvido. Ah, mas eu não tenho seminário, ah, mas eu não li a Bíblia ainda toda durante um ano. Eu não faço essa leitura aí, né, que toda semana vem no boletim, eu não faço. Ah, eu não tenho tempo para vir para o estudo bíblico. Eu não sei nem orar. Fala isso para Jesus, gente. Dá essas desculpas para Jesus. Não fica dando para mim. Dá para Jesus, eu quero ver. Se ele vai falar assim, ai meu filho, coitadinho, eu vou te ajudar. Se nós somos do corpo de Cristo, se somos igreja de Jesus, somos sacerdote. Nós não escolhemos isso não, isso já veio a nós, já está resolvido, foi Jesus que resolveu, e se Jesus resolveu, a gente devia agradecer. É burrice de nossa parte, a gente querer peitar Jesus e dizer, Jesus, você resolveu isso aí, mas isso aí não é o melhor para mim não, melhor para mim é eu não me envolver. Porque sabe, né? Sabe, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu tomo lá da cá, eu respondo logo na lata. Somos todos sacerdotes. E nossa missão é uma missão coletiva. Graças a Deus que é coletiva, porque eu não posso ir sozinho. Porque se eu for sozinho, eu vou me estrepar. Porque se eu for sozinho, eu vou me dar mal. Porque se eu for sozinho, eu vou me esfolar todo. Juliano está esfolado. E eu não sei nem se o pessoal sabia. Ele se esfolou porque ele foi andar de bicicleta sozinho. É, gente. É comunitário. É comunitário. E aí você olha para o outro e fala assim, mas eu tenho que trabalhar com ele? Ele não sabe falar. Ele não sabe nem recitar um verso da Bíblia. Mas quem que colocou ele ao seu lado? Foi você? Se foi você, você pode descartar. Agora, se foi Jesus, ai de você, se você obstacularizar o trabalho e a companhia do seu irmão. Porque todos que estão aqui, o Senhor Jesus trouxe aqui. Você pode estar até pensando que o fulano veio porque você convidou, porque você foi almoçar com ele, porque você chamou ele para almoçar na sua casa e você convidou. Ok.
Todos nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos trouxe aqui. Porque o Senhor Jesus faz questão de que possamos cumprir a missão coletivamente, comunitariamente. Está até difícil falar dessas coisas, né? De comunitário, porque liga com comunismo, essas coisas aí, que a gente vai limitando e às vezes a gente não tem mais expressões para usar. Mas o Senhor Jesus está dizendo que nós somos coletivos. Esse momento da mesa aqui, da ceia, é um dos maiores momentos da igreja, em todo o tempo, desde que o Senhor Jesus instituiu a ceia. É um momento coletivo, é um momento que todos nós não merecíamos, mas Deus resolveu salvar e trazer todos nós para o mesmo corpo, para a mesma igreja. Esse princípio, sacerdócio universal de todos os crentes, deve ser entendido sempre de maneira coletiva. Os reformadores, todos eles agiram coletivamente. A gente sabe que a gente tem a mania de sempre destacar né? Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero não fez nada sem que Melanchthon, que estivesse ao seu lado, que fosse seu amigo íntimo, estivesse com ele. João Calvino não fez nada sem Guilherme Farel, sem Theodor Beza. Então, irmãos, os reformadores mostraram para nós que nós vamos juntos, que nós vamos coletivamente, e que mesmo que depois alguém realce mais o seu nome e a sua história do que o outro, não importa, nós vamos juntos, porque juntos que o Senhor Jesus nos quer. E uma terceira implicação prática para nós, é que nesse sentido, em certo sentido, todos nós, sacerdotes de Cristo Jesus, somos leigos. Lutero deixou meio mundo eclesiástico morrendo de raiva, porque ele aboliu a palavra clero, ele colocou todo mundo como leigo, porque leigo vem de laos, que significa povo. Nós somos o povo de Deus. Não tem clero, não tem casta especial. Todos nós somos exatamente iguais, porque todos nós merecíamos a morte, mas Jesus resolveu nos salvar. Não há mérito nenhum em nós, é pela graça de Jesus. Então, nesse sentido, irmãos, todos somos leigos. Todos somos leigos. Estamos numa cidade universitária, numa cidade que preza cada vez mais pelos títulos acadêmicos. Então aqui há muitas diferenças entre os que são pós-doutores, os que são doutores, os que são mestres, os que são apenas graduados, os que têm ensino fundamental, os que nem têm ensino fundamental. Mas não tem essa divisão no reino de Deus. Todos nós merecíamos não estar aqui. Todos nós estávamos mortos, e se o Senhor Jesus não entrasse na nossa vida, se Ele não desse o sangue dEle a nosso favor, nós estaríamos continuadamente caminhando para a morte eterna. Sacerdócio universal de todos os crentes, irmãos, essa é a nossa identidade. Somos presbiterianos, somos reformados, somos protestantes, somos os que mais deveriam levantar essa bandeira de que todos entre nós são sacerdotes do Senhor, todos entre nós têm missão, todos entre nós têm ofício, todos entre nós estão sendo capacitados, todos entre nós estão sendo treinados, todos entre nós estão amadurecendo para cada vez mais cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos repensar a nossa história, repensar a nossa trajetória e não ficar apenas de espectador, mas de realmente entender que somos todos sacerdotes,
Todos nós temos certamente pessoas para atingir, pessoas para cuidar, pessoas para interceder, pessoas para levar o Evangelho. Então trate de descobri-las logo, trate de cuidar delas o mais rápido possível, trate de se dar por elas, de dar a sua vida em prol delas, para a glória do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, te adoramos nessa noite, e Senhor Jesus, sedimenta isso, faça com que isso entre no nosso coração, e fique lá, Pai, essa certeza de que nós, em Jesus, nós fomos chamados para sermos todos sacerdotes, para sermos todos trabalhadores na tua seara, para sermos todos homens e mulheres que passam a ter valor, porque estão à disposição do Senhor, Pai. Pai, salva vidas aqui nessa noite, que cada um aqui possa realmente enxergar que só o Senhor pode dar vida intensa, vida eterna. Só o Senhor pode dar real significado à nossa vida. Só o Senhor pode realmente nos tirar das trevas e nos fazer caminhar eternamente na luz do Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.